falar sobre como conciliei a hipnose junto com a engenharia. Hoje o meu convidado especial é o Eduardo Coroiva. Ele que é de Campinas, se eu não estou enganado, ele é de Campinas. E o Eduardo, ele, junto com a parte da engenharia, o Eduardo é uma pessoa que sempre está fazendo cursos, sempre está ali conosco. E hoje eu vou bater um papo com ele para que vocês possam conhecer e também entender como que ele conseguiu conciliar um trabalho que ele já fazia e agora com a hipnose. Né? O Eduardo é um grande amigo também. Nós acabamos fazendo amigos muito em cursos, né? E o Eduardo ele vai estar aqui comigo daqui a pouquinho. Só está esperando o meu ok para ele entrar. Enquanto isso, vocês já vão colocando aí da onde vocês são, que é muito bacana, né? Acompanhar e ver da onde e de qual cidade está falando os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores, como diz na TV, e também futuros alunos ou alunos, né, da nossa formação já. Bom, eu quero começar essa live, quero começar essa aula de hoje, dizendo, na verdade, agradecendo a todos que se inscreveram no nosso curso, né? Nós abrimos vagas na segunda-feira e as vagas iam até domingo, porém, as vagas se esgotaram antes de domingo. Então, eu quero parabenizar a todos os alunos que conseguiram se matricular e se tornaram alunos da Universidade Brasileira de Hipnose e também para aquelas pessoas que não se tornaram aluno, que fiquem para uma próxima vez, né? Porque as vagas se esgotaram. As vagas, lembrando, que iam até amanhã, porém, hoje se esgotou e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma turma incrível que começa na segunda-feira. Já tem gente aqui do Rio de Janeiro, a Sueli do Rio de Janeiro, o Cristins também está aqui conosco. E eu vou passar o convite aqui para o meu aluno, para o meu amigo, Eduardo Coroiva, que deve estar já na expectativa, esperando eu chamar ele. Mas um abraço para o Guilherme, aqui de Porto Alegre, Piracicaba, também Varginha, Minas Gerais, com a Tânia. Pessoal, espalhem essa live, para que mais pessoas possam conhecer. Cristina, Minas Gerais, para que mais pessoas possam conhecer um pouco da hipnose e também entender como é possível você conciliar um trabalho que você já fazia e agora com outro trabalho, tá bom? Deixa eu convidar aqui o Eduardo, deixa eu falar para ele que ele já pode aqui entrar na nossa live e para que nós possamos começar esse bate-papo que vai ser incrível. E amanhã, que é a última live nossa da semana, vamos ter um bate-papo exclusivo com a minha princesa, a Laís, e ela é especialista em crianças. Então, amanhã, ela vai falar sobre hipnose para crianças, como hipnotiza uma criança, né? Nós vamos ter uma live incrível aqui amanhã, a nossa live de encerramento dessa semana da nova turma, e, sem dúvida nenhuma, já anotem na tua agenda, porque vai ser incrível, tá? O Cristins é de São Paulo, legal. O Eduardo já está aqui comigo, deixa eu só ver. Eduardo, tudo bem? Eduardo, está me ouvindo? Está me ouvindo, Eduardo? Agora eu estou te ouvindo, sim. Agora sim. Agora sim. Tudo Tudo bom, bem com Charles? você? Boa noite. Tudo bom. Boa noite, pessoal. Só para confirmar aqui, você é de Campinas, né? Não, eu sou de Piracicaba. Não. Tá. Eu tô Da falando região de Campinas Campinas. porque você esteve no meu curso lá em Campinas. Foi Ah, isso? sim, sim. O curso presencial Legal. eu fiz lá em Campinas com você. Legal. Você é de Piracicaba, então. Que legal. Isso. Eduardo, como que tá? Como que tá os trabalhos? Como que tá essa fase em pandemia? E também como que tá o seu trabalho, né? O que você anda fazendo com hipnose? E você também é engenheiro, né? Pelo que eu sei aqui. E como que foi? Conta um pouquinho pra gente como que foi a tua entrada na hipnose. O que que te despertou? O que que te trouxe? E o que que tá te tendo de resultados com a hipnose hoje? Então, né, assim, eu lembrar realmente do porquê que eu comecei na hipnose, eu não sei dizer. Comecei de uma curiosidade, acho que foi no ano passado, metade do ano passado, quando eu fiz o seu primeiro curso online. Eu estava com alguns questionamentos, sempre estudei alguns aspectos e daí nunca era suficiente, né? O que eu estava tentando buscar. Então eu comecei estudando um pouco de Jung, né? E daí para entender
alguns detalhes eu comecei a ver que não era suficiente. Daí eu falei, olha, talvez a hipnose, por eu achar na época que pudesse ser algo mais voltado até para o místico, né? Eu fui procurar e acabei encontrando o seu curso, né? Quando encontrei o seu curso online, aquilo me despertou uma outra curiosidade, né? Até que eu entrei em contato com você e falei assim, olha, eu preciso entender tudo isso presencialmente, né? Quando vai ter um curso seu aí, porque para mim já não está sendo suficiente apenas eu entender para mim na forma teórica, né? Porque para mim era muito difícil compreender ainda tudo aquilo. E foi quando eu decidi fazer o seu curso presencial. E daí que eu fiz uma imersão ali na hipnose, né? que, que foi realmente muito bacana ter todas aquelas experiências. E isso daí modificou totalmente o meu olhar sobre a hipnose e o que eu levaria da hipnose, né? Então, aquela parte que eu achava legal, da parte de palco, da parte do entretenimento, aquilo para mim começa a fugir, a perder um pouco o significado, e eu vejo como uma forma de auxiliar as pessoas. E daí essa foi a grande sacada. A partir do momento que eu vi que era possível realmente eu poder acolher pessoas, aquilo me fez brilhar realmente os olhos, né? Era algo que estava indo um pouco fora do meu escopo, né? Como você falou, eu sou engenheiro, eu trabalho numa indústria metalmecânica, então até no período da pandemia a indústria não parou. Eu estou trabalhando normalmente, só que o que aconteceu, aquilo me levou para um novo conceito. E daí eu vi que eu poderia fazer algo diferente. Então, foi quando eu comecei a entender melhor o que era a hipnose clínica, né? E para que servia a hipnose clínica. E nisso desde então, fui me aprofundando e, inclusive, agora, né, eu não tenho aquela agenda vasta para que eu possa trabalhar, mas eu dedico o tempo que eu tenho livre para que eu possa auxiliar algumas pessoas. Que legal, que legal. E, cara, eu vejo que você está em todos os cursos que aparecem, você está entrando, né? Sim. Isso é muito vantajoso até, até os cursos do Miguel, né? Nós tivemos alguns junto com os cursos do Miguel Coco também, que é um exemplo da hipnose. E, cara, Eduardo, como que foi a tua aceitação, as pessoas perto de você, quando você começou a estudar hipnose? Como que foi isso para você? Então, né, primeiramente é aquela coisa, né, quando você fala que você está estudando hipnose, as pessoas já acham já que, olha, ele vai me fazer comer cebola pensando que é maçã, ele vai fazer brincadeira comigo, só que eu sempre tentei mostrar pelo lado mais sério, entendeu? Eu nunca quis pegar e falar, não, olha, é dessa forma, entendeu? Eu sempre converso com você, eu tento levar por quê? Para o lado lógico. Eu não sei se isso vem da parte da engenharia, mas eu acabo levando sempre pelo que é racional, né? Então, às vezes, as pessoas até brincam, é ciência, não é ciência, né? E que isso não faz diferença, entendeu? E daí, as pessoas próximas de mim, primeiro, né? Aquela não ter tanta credibilidade, só que isso daí também não deixar a bater, né? Por exemplo, falar, vai hipnotizar a família. Meu, você sabe que não vai dar certo de cara, entendeu? Então, o que acontece? Você acaba começando a direcionar, primeiro, para as pessoas que estão realmente interessadas. Então, lógico, você vai em amigos, você vai em alguns colegas que têm interesse pela hipnose, e daí também você já começa a ter aquele feeling, né? Que daí isso que eu falei que foi legal da imersão, é que você começa a ter aquele feeling do quê? Das pessoas que são mais suscetíveis também, entendeu? Então, a partir disso, você não precisa nem fazer uma pseudo, né? Alguma coisa assim do tipo, você consegue perceber a suscetibilidade das pessoas e nisso é o engajamento, que daí quando você já percebe que a pessoa está querendo engajar, então isso daí o que acontece? Você vai ganhando confiança, né? E que é o único jeito de realmente você conseguir hipnotizar alguém hipnotizando, né? É uma das coisas que eu vejo muita gente também que está lá estudando, passa 3, 4 anos esperando estar pronto. E isso não vai acontecer Verdade, nunca, entendeu? Não vai. verdade. Então, o que acontece? Eu cheguei e saí do seu curso, vou lá hipnotizar. Vamos ver o que dá, né? Funcionou comigo, vai funcionar com os outros também, entendeu? E com quem que você Então é fez? Você isso. lembra com quem que você fez depois do curso e como que foi essas reações?
Então, a primeira vez foi com um colega meu que ele começou a falar, você faz hipnose, né? Daí ele falou, eu tenho alguns problemas que eu acho que poderia ser tratado com hipnose. Eu falei, não, sabe, beleza, vamos, né? Tinha muita gente, é lógico que eu não ia tratar nada dele ali, né? Na hora, né? Daí eu falei assim, não, beleza, né? E ele, aquela pessoa que já era uma pessoa que você percebe que nem, ele tá assistindo, por exemplo, está assistindo sempre lá no History, lá, Alienígenas do Passado. Então, quer dizer, o cara já começa a ter um engajamento já de certas formas, né? Que a gente sabe que vai funcionar, entendeu? Que você faz assim, você começa a elaborar, porque o que a hipnose é, né? A hipnose nada mais é do que sugestão, Verdade. entendeu? É simples. Então, se você consegue perceber que, olha, as reações iniciais, né, da pessoa, você vê que vai funcionar. E a partir do momento que eu percebi que funcionou, daí se torna muito mais simples. E daí, é lógico, comecei a estudar mais, aprofundar mais, porque eu comecei a perceber que eu estava falando para você a parte de poder auxiliar as pessoas, né? Então eu comecei a querer entender mais, olha, como que funciona o processo? Por que funciona aquele processo? Né? Que nem eu pego assim, o seu curso me deu uma base fantástica, entendeu? De eu pegar e sair de lá e falar assim, olha, tá, compreendi o processo. Só que é o que eu falo, acho que depende também, eu acho que não é o intuito seu também de pegar e falar, olha, vai todo mundo sair dali perfeito, né? Não é a perfeição que você quer que os seus alunos saiam de lá, né? Quer que a pessoa vá buscar, né? Então é isso que eu fui. A partir do momento que você me deu aquilo, eu falei assim, não, agora eu vou buscar, agora eu preciso correr atrás, por quê? Porque eu tenho minhas dúvidas, eu tenho as minhas crenças, né? Com certeza. Então, por eu ter as minhas crenças, eu preciso que isso daí deixe o mais longe possível, porque quando chegar uma pessoa perto de mim, aquelas minhas crenças não interfiram no que a pessoa tem, né? Porque as pessoas têm as crenças delas. Então, quanto mais neutro eu fosse nas minhas reações, era mais fácil que eu tivesse sucesso com a hipnose. E nisso daí logo já foi já o meu primeiro atendimento, né? Que daí foi que funcionou assim perfeitamente. E daí você fala assim, não, mas por que funciona perfeitamente? Porque, primeiro, a gente sabe como a hipnose funciona, né? Porque, que nem você mesmo fala diversas vezes, olha, a hipnose é uma ferramenta. Poxa, se é uma ferramenta, ela precisa ser bem trabalhada, né? Não adianta simplesmente eu ter uma ótima ferramenta na mão e não saber o que fazer com ela. Exato. Exatamente. Então o que acontece? Eu falei assim, olha, tudo bem, eu tenho essa ferramenta na mão e agora o que eu vou fazer com ela? Daí eu comecei a olhar, falei, olha, tudo bem, é como se fosse, daí eu começo a pegar analogias próximas de mim, né? É um catalisador, né? Então, tudo bem, olha, a hipnose, até que eu brinco bastante com você, né? Eu falo assim, não é hipnoterapia, né? Que isso daí é só um nome, né? Porque você pega assim, eu sou hipnoterapeuta? Não, entendeu? Não é, a hipnose não é uma terapia, né? A hipnose é a sugestão. A terapia vai ocorrer, né? Existem vários processos terapêuticos que a gente utiliza ali dentro. Aqui, a regressão, a gente utiliza a PNL, a gente vai utilizando várias terapias, só que dentro da hipnose, ela vai funcionar com uma velocidade maior. E se eu não fosse entender isso, eu ia começar a brigar com, olha, o que será que eu uso dessa vez, né? Será que eu uso a regressão? Será que eu uso um switch? Será que eu uso uma técnica de PNL, né? Então, eu comecei a entender que, olha, a terapia em si, né, era mais importante do que eu entender a hipnose. E isso daí me auxiliou bastante, entendeu? Foi o que eu fui buscar, na verdade, né? Tanto que hoje, por exemplo, eu faço um curso de psicanálise, né? Por que você faz o curso de psicanálise? Porque se eu não entender como funciona, e daí como Freud falava, tem os seus defeitos? Lógico que tem, entendeu? Freud era uma pessoa avançada a seu tempo, mas eu tenho uma vantagem que eu tô 100 anos na frente dele. Muita coisa avançou, né? Então, você começa a perceber que, por que funciona a regressão, né? Daí você vai pegar alguns conceitos lá de Freud lá atrás e você vai entender ou por que ele está falando de uma abreação e que isso daí é muito importante para a gente que trabalha com a terapia, né? Entender os processos terapêuticos. E daí você consegue entender como a hipnose vai funcionar para essas pessoas, né?
E daí, por isso que eu gosto bastante de falar, né? A minha primeira conversa que eu tenho sempre, quando eu estou com algum cliente, né, que vem buscar a hipnose clínica, né, eu chegar e deixar isso bem claro para ele, sabe? Olha, que daí é os mitos todos que a gente tem dentro da hipnose, né? Que, olha, não vai ficar preso por quê, né? Então, ah, não, pode ser vexamatório, né? Que daí é outra coisa que eles morrem de medo na hora que vem. Vai ter alguma coisa, eu vou falar, vou contar algum segredo, né? Daí se você consegue explicar o que realmente é a hipnose, aquele processo se torna muito mais natural, porque simplesmente é uma conversa. Eu aqui, você ali, igual a gente está fazendo agora, essa conversa ela vai fluir de uma outra forma, né? E daí, por exemplo, fala assim, mas e as induções, não sei o quê? Eu falo assim, olha, as induções são simples formas, por exemplo, o Dave Elman, né, que eu gosto de utilizar bastante, Dave Elman fala mesmo, né, naquela, uma redução da faculdade crítica, né, e o que isso tem a ver, né, no processo todo? São direcionamentos de relaxamento. A gente vai relaxando, 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 e é isso que ele prega. Então, se você consegue explicar isso para o seu cliente de uma forma muito clara, todo o processo depois que vem, depois disso, para ele se torna muito claro também, né? Então, deixa de ser aquela briga de mente e você consegue passar uma responsabilidade de forma clara para a pessoa que está indo, né? É Então, verdade. e isso... E, Eduardo, é legal você falar dessa questão de crenças, de medos da hipnose, mitos da hipnose, né? Que realmente é uma coisa que as pessoas têm e muito. Ô canequinha, essa caneca eu conheço, viu? Isso daqui. Essa caneca eu conheço. Cara, eu estava conversando com a Laís ontem. Ontem eu estive lá na TV Gazeta, né, para falar sobre Sim, hipnose. Cara, isso é muito vantajoso, não só para mim que estou lá expondo a hipnose, né, difundindo a hipnose, mas como para as outras pessoas. Inclusive, o que a gente vinha conversando lá no camarim antes de entrar, né, para poder falar sobre hipnose, é que esse, até hoje, para mim, né, pelo menos, foi o único programa que focou 100% na terapia, 100% em hipnose terapêutica. Porque sim, demais programas que eu já fui sempre quiseram demonstrações. Sempre quiseram ver a pessoa esquecendo nome, esquecendo número, fazendo alguma outra coisa extraordinária. De uma certa forma, não é ruim, mas é. Por quê? Porque quando você faz algo assim, a pessoa se vê em uma situação que parece que realmente a pessoa não está com controle, que ela não está tendo sim, controle. Quem está em casa não tem essa impressão e não sabe realmente o que acontece. Agora, quando você volta ao assunto, foca realmente no que interessa, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. sim, E foi uma das coisas que eu falei, caramba, primeira vez participando de uma TV aberta e eles focarem 100% na parte de hipnose. Foi muito legal que, cara, foi bem bacana ontem. Ao final do programa, a apresentadora ela foi falar o Dia dos Pais, algumas coisas assim. Cara, ela tinha passado por 2 processos de hipnose. Ela tinha feito o primeiro, que eu fiz auto-hipnose junto com ela, e ela passou durante os outros também. Você sabe como eu, que não é porque a pessoa abriu o olho que ela está fora do estado de transe. sim. Ela está ali, Aham, mas ainda o inconsciente dela, por muitas vezes, continua ali ainda dentro do estado de hipnose. Cara, ela terminou o programa, eu chorando, os olhos dela chorando, tudo muito emocionada, né? E aquela emoção não foi uma emoção simplesmente por ela ter passado uma mensagem, não. O inconsciente dela estava aberto e conforme alguma coisa que ela falou despertou um gatilho e trouxe aquela emoção muito forte para ela. Cara, foi sim, muito bonito, foi muito bacana de ver, né? E foi muito legal também que a TV hoje ela está dando uma oportunidade muito grande para a gente levar a hipnose, né? E sim. trabalhos bem feitos, trabalhos que realmente difundem a hipnose, vale muito a pena acompanhar. Por isso que a gente não mede esforço para poder arrumar de alguma forma formas e jeitos de poder difundir a hipnose de uma forma muito mais fácil para todo mundo entender. Sim, E inclusive é o momento agora, né? Tipo, existe toda aquela parte da biopsicossocial, né? Que existe englobamento. Então, você não pega, por exemplo, o médico que fala que vai tratar tudo sozinho,
Da mesma forma ali, o nosso amigo hipnólogo que vai falar que vai tratar tudo sozinho, entendeu? Existe todo um comprometimento de um grupo de pessoas, né, que estão ali dispostos a ajudar, entendeu? E hoje isso daí eu consigo ver de uma forma muito mais clara, entendeu? Então hoje você pega, eu converso com um médico, eu converso com um psicólogo, porque, olha, não é você sozinho, né? Então, isso daí é muito bacana, que da onde vem também agora, que é esse respeito que estão tendo até com a hipnose. Por quê? Porque ela deixa de ser uma coisa isolada, entendeu? Algo extraordinário, algo fantástico, e passa a vir para o dia a dia das pessoas, né? Então, isso daí é o mais importante, né? Que eu falo, não, olha, o que a gente está fazendo ali, cada um chama do que quiser. Eu chamo de acolhimento. Eu falo, olha, eu faço um acolhimento com a hipnose. Por quê? Porque é o jeito que eu entendo que é importante. Eu gosto de acolher a pessoa e chegar e falar, olha, tudo bem, eu não estou ali para tomar o papel de ninguém, né? Eu estou aqui simplesmente para te ajudar. Como eu posso te ajudar, né? Então eu acho que isso é bacana. Então, a gente ganha esse papel, né? De, olha, nós podemos também ajudar vocês de certa forma. E isso aproximando os outros profissionais, né? Deixa de ser isolado. E isso é Exato, bacana. exato. E essa questão, justamente isso da hipnose, ela está tendo um campo de visibilidade muito bacana. É isso que você disse, as pessoas passam a entender e conhecer realmente o que é hipnose. Entender que hipnose é ciência, cara. Hipnose não é mágica ou truque, hipnose é ciência. Então, é verdadeiro, funciona. Aí nós vemos ainda muitas pessoas ainda que têm esses medos, esses mitos, né, e acabam fugindo da realidade do que é a hipnose. Mas quem realmente conhece, quem se abre a conhecer, só tem a agregar com a hipnose, porque, poxa, é uma ferramenta que nós temos e que ninguém pode tomar da gente, né? E entender o quanto isso é benéfico, estudar para entender como que nós conseguimos trabalhar nossa mente em primeiro lugar, né? E sabendo que com isso você pode trabalhar outras pessoas, cara, é algo que tinha que ser ensinado em escola. Você entender, aprender o controle das tuas emoções, aprender a inteligência emocional de fato, né? Para que você possa lidar com situações de uma forma diferente. Você aprende e cria caminhos novos para a tua mente inconsciente, entender que aquelas fragilidades que você teve antes, agora existem outros caminhos para que ela possa entender o jeito que você encara aquele problema que antes você encarava com medo, né, com outras coisas, né? Cara, temos bastante gente aqui, temos gente de Piracicaba, você é de Piracicaba, você falou, né? Isso. Deve ser seguidores teus aqui, ó. Helena, de Piracicaba, Eduardo Fusato, de Piracicaba. Temos Tony aqui do Taboão da Serra, Valdir de Mogi Guaçu. Temos também aqui a Solange de Torres, Rio Grande do Sul. Luísa Maciel de Salvador, Bahia. Cara, tem bastante gente espalhada pelo Brasilzão aqui acompanhando a gente hoje. Legal, Eduardo, né? É o que eu falo, a gente tá difundindo algo que é interessante, entendeu? Que vale com a pena, certeza, né? com certeza. Eduardo, como que funciona hoje o Eduardo engenheiro e o Eduardo hipnoterapeuta, psicanalista, esse monte de outras coisas aí que você agrega junto a essa parte holística? Então, na verdade, assim, eu tenho meu trabalho, nunca foi o intuito largar o meu trabalho ou alguma coisa assim do tipo, porque é o meu ganha-pão, né? Então, eu acho que assim, é um grande detalhe, né? Eu trabalho na indústria e eu sigo na indústria os meus resultados. Eu acho que assim, é o que a hipnose também ajuda, né? Bastante, no que? A você focar e fazer um planejamento futuro, né? Então, essa forma de você planejar o futuro, você consegue estabelecer algumas metas para que seja possível. Que eu falo, a organização é algo fundamental. Então, eu não poderia falar para você, não, eu consigo trabalhar e depois atender alguém se eu não for organizado para isso. Eu Exato. não ia fazer nenhum, nem outro. Então, eu trabalho no horário normal,
Eu tenho algumas facilidades que eu consigo, por exemplo, entrar um pouco, às vezes, mais tarde no escritório, eu consigo sair mais cedo, eu tenho essas facilidades por desenvolver um cargo de gestor, né? Que, inclusive, eu gosto de trabalhar bastante, acabei pegando muito do Miguel Coco, que é a parte de liderança, a parte de gestão, que envolve muito da parte da hipnose, e essa parte de liderança e gestão até que eu tento levar mais ainda para as pessoas, por quê? Porque é meu dia a dia, entendeu? Então, o que acontece é que eu também comecei a estudar mais, daí percebe dentro da hipnose. O que esses líderes, o que esses gestores sofrem? Ansiedade. Por quê? É aquele tempo todo o cara sofrendo pressão de quem está de baixo, pressão de quem está de cima, e ele tendo que lidar com aquilo. E trabalhando com metas, trabalhando com projeção futura, isso gera uma crise de ansiedade que aí eu falei, olha, tá aí um ponto legal para trabalhar na hipnose, né? E, e daí você pega, ó, terminei meu trabalho, ok, saí do meu trabalho, eu vou pegar e vou ver a minha agenda, como que tá hoje. Que nem eu lembro uma vez que você falou, conversou comigo, olha, como é que você tá, né? Como é que tá a sua agenda? Eu falo assim, olha, Charles, eu consigo te ajudar na hora do meu almoço e depois das 6, né? E das 6 até umas 8, porque às 8 horas eu preciso dar banho nas crianças, entendeu? É aquela coisa que... É por quê? Porque existe também, existe a minha função, né? Que não é também, olha, eu tenho a minha função dentro da minha família. A minha família é o mais importante, né? Então, eu não vou chegar, eu coloco a minha família em primeiro lugar, que daí existem, assim, é o que é essencial do que é importante. A gente também vai aprendendo a fazer algumas numerações, né? Então, essencial para mim é minha família. Eu não largaria minha família. Então, você começa a fazer planejamentos. Então, olha, qual é o horário que eu tenho vaga, né? Ah, final de semana eu consigo? Eu vou atrás, sabe? Olha, se alguém precisa da minha ajuda, eu tô aqui, eu tô disposto, eu quero ajudar você, né? E então é isso que eu fui trabalhando. E em relação também a como é que você estuda? Eu tenho uma rotina de estudo há muito tempo. Então, é aquela coisa também, não adianta a pessoa falar que, olha, do dia para a noite eu vou começar a estudar 2 horas por dia. Isso também não existe, sabe? A pessoa, é o que eu falo, as pessoas fracassam, né, nessas, querendo atingir grandes recompensas em pouco período de tempo. Se o cara conseguir estudar 20 minutos por dia, já está ótimo. Hoje, eu tenho essa... Hoje eu estudo 1 hora e meia, 2 horas todos os dias. Eu tenho a minha rotina de estudos. Eu vou estudar, né? Então, eu vou preparar cada dia. Lógico que eu não vou estar sempre estudando a hipnose, porque existem outras coisas que eu gosto de estudar, mas eu vou me dedicar, eu vou pegar um período, e isso tudo é planejamento. Não existe outra forma. Se não for planejado, se não for estruturado, não consegue. Então, não existe um Eduardo que seja engenheiro, um Eduardo que seja hipnólogo, um Eduardo que seja pai, marido aqui dentro de casa. Não. Existe o Eduardo que tem o planejamento, né? Então, é estruturado e planejado. Eu acho que isso, a maioria das pessoas que buscam atrás, que às vezes pega e fala, né? Mas eu não consigo, né? Eu falo, daí fala, talvez eu seja perfeccionista demais. Eu até brinco e falo, não, você é um procrastinador, entendeu? Não confunda perfeccionismo com procrastinação. Vai, planeja, agenda, sabe? Coloca no papel, olha, hoje eu vou fazer isso, 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 sabe? Amanhã é isso, isso, isso. Foi o que eu falei para você, na hora que você me convidou para a live, o que eu falei assim? Eu falei assim, olha, Charles, eu não sei como vai ser, eu te dou uma resposta amanhã, porque isso não estava no meu planejamento, né? Exato, E, exato, exato. e daí eu falei assim, se não der, eu já te respondo amanhã mesmo. Isso daí acho que foi agora, no começo da semana, que você tinha conversado comigo, né? E daí eu falei Foi, assim, não, foi. Charles, olha, aqui, eu consigo estar disponível nesse horário para você, né? E é a mesma coisa que eu vou fazer com o meu cliente, porque eu não tenho aquele negócio também de chegar com o meu cliente, olha, deu 40 minutos, viu? Eu tenho outra coisa para fazer, você precisa ir embora, tchau. Não, se eu tô ali com ele, eu tô ali para ele. Se demorar 3, 4, 5 horas, eu já peguei e já me programei antecipadamente para estar ali com a pessoa. E eu acho que esse é o compromisso que todo terapeuta tem que ter, né? É o compromisso com o cliente. E daí não importa. É lógico que cada terapeuta tem a sua forma de trabalho, mas dentro da hipnose, que pelo menos as linhas que eu acabei estudando, é isso. Você tem que estar ali, né? Que nem a gente fala, por exemplo, bastante, né, da regressão, né? E poxa, você vai chegar e vai falar para o paciente, olha, beleza, né? Chegamos aqui, tá ótimo, vai embora para sua casa e Verdade. semana que vem a gente volta desse ponto aqui. Não tem como, né?
enquanto a gente não chegar naquela dessensibilização, né, e aquele ponto que a gente chega no zero mesmo, não acabou, não, sabe? Enquanto aquilo não ter a modificação para o cliente, a gente não vai largar ele na mão. Então, isso eu acho importante, né? É o planejamento, né? Então, se, por exemplo, ontem, né, estou atendendo uma pessoa 5 horas, eu chegar e tá olhando no relógio que 6 horas eu preciso sair, eu preciso desligar, né? Porque eu tenho que fazer outra coisa, acabou, já não tem mais nada. Eu acho que, pelo menos ao meu ponto de vista, eu não consigo nem ter aquele rapport, né? Eu não consigo nem ter, sabe, aquela empatia toda com o meu cliente, por quê? Porque eu já estou pensando no que eu tenho que fazer depois. É verdade. Então, isso é o importante, né? O importante, todo esse comprometimento vem do quê? Vem de um agendamento prévio, né? Então, esse que é o grande detalhe. Você falou umas coisas aí que eu achei muito interessante, principalmente na parte da disciplina que a gente deve ter e na parte que você falou sobre a questão de estudos, né? Muitas pessoas hoje elas se colocam pressões inconscientes e acabam procrastinando, né? Por exemplo, igual você falou, não adianta nada a pessoa falar, vou pegar, vou estudar 2 horas do dia. Cara, a pressão que você está fazendo inconscientemente para você, porque quem não gosta de ler, nem todo mundo gosta, eu leio, mas também não sou fã de leitura, de ficar horas lendo livro. Eu paro, leio, paro, leio, paro, leio. Tem dia que eu nem leio. Mas é uma coisa assim que não pode se servir como uma cobrança, como um peso. Não, eu tenho 2 horas hoje para eu parar e ler o livro. Cara, isso vai ficando chato. Isso, primeiro dia você pode até conseguir, Sim. mas depois a sua mente vai começar a te auto-sabotar, porque não é legal, não é bom. Então, pressão não funciona, né? Aí é diferente. Olha, eu tenho que estudar, mas se eu pegar o livro e ler 10 minutos, 20 minutos, tá ótimo. Você vê como fica mais leve, né? Você não se coloca uma pressão. E pode ser que aquele dia que você pegou para ler 10 minutinhos, você lê aí meia hora, 40 minutos e nem percebe. Mas porque você não se colocou algo que fosse tão pesado quanto, né? Então, muitas pessoas fazem isso e acabam procrastinando. E leitura, todo mundo sabe, quem não é acostumado a ler, a criação do hábito não é simples. Não é tão fácil. Eu pegar e começar a ler um livro, por exemplo, eu não estou lendo, eu não leio o livro, eu começo lá, vou começar lendo 1 hora por dia. Não vai 3 dias. Não vai 3 dias. Porque não é bom, não é gostoso. Agora, se você começa, eu preciso ler, eu preciso não, também quando você fala que você precisa, você força a tua mente inconsciente a entender que é uma pressão, né? Você está sendo pressionado a fazer algo que talvez não seja bom. Eu vou começar a ler livros, vou começar a estudar. Só que não importa o quanto eu vou começar a estudar. Se eu estudar 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, tá bom. Tá ótimo para o começo. E depois você vai aumentando essa carga ao longo do tempo. Né? Claro, Porque é o que eu você vai falo, acostumando. o hábito vem de conexões neurais fortes, né? Eu sempre falo isso. Então, o que acontece? Se você não tem essas conexões neurais fortes, não vai criar o hábito. Eu falo, é a mesma coisa quando você aprende a dirigir. Você olha no pedal, você fica preocupado na direção, você olha o câmbio, e o que acontece depois de um certo tempo? O seu cérebro quer que seja tudo automatizado. Ele não quer gastar Exatamente. energia, entendeu? Ele é pequenininho, mas ele consome muita energia. E como você faz para não consumir tanta energia? Você automatiza os processos. Então você está lá aprendendo a dirigir, você gasta uma energia imensa. Chega depois de 3, 4 meses, você vai para qualquer lugar, você faz as mesmas coisas que você fazia quando você estava aprendendo a dirigir, mas aquilo se torna um processo automatizado. E o único jeito de transformar num processo automatizado é transformando aquilo em conexões neurais fortes. Então, até muita gente vem falar, como é que eu faço para poder estudar, né? Eu falo, coloque no meio de duas conexões fortes que você tem. Então, por exemplo, você quer estudar, mas, eu quero estudar, mas não consigo. Quando você quer estudar, né? Olha, eu quero estudar num horário totalmente nada a ver. Não vai também ajudar tanto. Sabe o que você faz? Olha, toda vez à noite eu escovo os dentes. Depois que eu escovo os dentes, eu pego e vou mexer no meu celular. Ok, entre e aquele que se tornou um hábito
Já entre você escovar os dentes e mexer no seu celular, você coloca seu estudo no meio. Por quê? Existe ali uma conexão neural forte, outra conexão neural forte, e você vai começar a criar um hábito no meio delas. E aí sim começa a funcionar também. Porque o cara fala assim: não, olha, eu tenho ali, que ainda estava brincando, eu tenho o meu horário ali no meio do almoço. Aquilo ali é o seu trabalho, você já passou o dia inteiro ali no trabalho. Aquilo ali não tem um antes e um depois que você consegue prestar atenção, olha, está na hora de eu fazer isso. E daí você acaba se perdendo. Então eu acho muito bacana também as pessoas aproveitarem disso, né? Porque é o que eu falo, são questões ali que são algumas diferenças que acabam se tornando simples depois. Então, realmente, não queira transformar num hábito algo que você nunca teve. Não funciona para nada isso, né? Então, não é nem para o hábito de estudar, é para nada. Se você não existe você começar e já se tornar bom naquilo, né? Seria. É verdade. Precisa de aprendizado, precisa de estudo, precisa de prática, precisa de tudo. Eduardo, cara, da onde que veio essa tua disciplina, esse teu jeito, essa tua maneira de seguir esse seu cronograma, né, vamos dizer assim, esse teu planejamento? Como que você criou isso? Você já sempre foi assim? Ou já foi relaxadão, o período da vida não deu mais? Espera aí, eu tenho que colocar a disciplina aqui, porque isso é uma coisa normal que acontece com todo mundo, né? Sim, Eu, não, eu, não, na eu, verdade, eu por exemplo, cara, já fiz um monte de coisa que era para fazer, eu vou e, cara, a gente vai sempre dar um jeito de procrastinar quando sim. quando é uma coisa que não é legal, que a gente não quer, né? Faz parte da vida. E como que você conseguiu criar essa disciplina, esse planejamento e falar assim, olha, a partir de hoje eu vou seguir isso aqui e não vou mancar, né? Como que foi isso? Houve um começo que foi legal, daqui a pouco você deu uma regada e depois voltou de novo. Como que foi essa questão do planejamento? Não, na verdade, nossa, eu era muito desorganizado. Eu era totalmente. Eu fazia o que me dava na telha fazer, na hora eu ia lá e fazia, né? E daí você percebe que não funciona, né? Essa desorganização, ela começa a influenciar em tudo na sua vida. Então, não é simplesmente numa coisa ou outra. E daí você começa a perceber que o que acontece é aquele negócio: você tem a recompensa momentânea, mas a longo prazo falha. Então, você começa a reparar que tudo a longo prazo falha, né? É, e daí você começa a falar, olha, por que disso? Daí você começa a reparar, olha, por quê? Porque lá atrás eu não fiz isso, né? E daí é aquele processo realmente que a gente vê tanto na hipnose, né? Olha, o que foi feito lá atrás já passou, né? O que a gente tem? A gente tem o aqui e o agora. A partir do aqui e agora, eu não vou pensar mais nas recompensas do presente. Inclusive, isso daí também vale que nem, por exemplo, nossa, eu tenho um problema sério de efeito sanfona. Eu emagreço com uma facilidade absurda e eu engordava, em um mês engordava tudo de novo. Então é uma coisa que daí o que eu comecei a parar. Eu falei assim, olha, para tudo, sabe? Se não for organizado, não vai funcionar, né? E, e daí você começa a reparar nos pequenos detalhes do dia a dia. Olha, eu não fiz isso hoje porque eu não estava com vontade. E daí você vai ver, tipo, em um mês, tudo de errado que deu. Isso a curtíssimo prazo. Um mês é curtíssimo prazo. E isso daí também vale, por exemplo, dentro da empresa, né? Ah, eu não fiz isso hoje. O que isso me acarretou depois? E daí, como eu trabalho com a liderança, né? Você começa a perceber que, por eu ser desorganizado, a equipe toda era desorganizada. Então, você fala assim, por quê? Porque eu não tinha organização, né? E daí, dessa preocupação de que eu precisava de um futuro, né? E eu comecei o que? Olhar o resultado, não simplesmente apenas o resultado que eu queria, não era só o objetivo, mas o que? Uma projeção ao futuro. Olha, no futuro eu quero o quê? Né? E isso daí também é que a gente acaba trabalhando bastante na hipnose, a ponte para o futuro. A visualização, né? Eu acho importantíssimo. O primeiro ponto que eu pego com a pessoa é o que você quer no futuro, né? Porque se você sabe o que você quer no futuro, olha, vamos fazer os micropassos, né? Existe isso, e
talvez não teve um momento certo que eu comecei a fazer isso, né? Eu também não sei dizer, a falar, não, olha, foi no dia tal que eu comecei. Não, eu acho que foi pela percepção dos fracassos, né? Então, quando você começa a perceber os fracassos, que tem muita gente também que não percebe o fracasso, né? Ele vive reclamando ali da vida, mas não consegue perceber os próprios fracassos. E se você não tem noção dos seus próprios fracassos, não tem como você planejar outra coisa. Você vai repetindo e repetindo e repetindo e vai botar a culpa em alguma coisa, né? Então, por não querer mais botar culpas, eu comecei a perceber que todo o resultado era processo do que eu tinha feito, escolhas do que eu tinha feito. Então, por que eu não mudo essas escolhas no dia a dia para que realmente imprevisto acontece? Acontece, mas se você planejou, aquele imprevisto deixa de ser um problema para o seu resultado final, né? Então, eu acho que esse foi o grande detalhe, é ter a percepção dos fracassos. E, consequentemente, você, ao se organizar, organizou toda a tua equipe. Sim. Hoje eu Você, tenho ali você é uma espelho, né? Você se tornou o espelho da equipe, né? hoje eu tenho Se uma você equipe que espelhava trabalha mal, eles viam mal. Sim, porque o que acontece? Como é que você vai querer falar em liderança, em gestão, né, se você não consegue gerenciar nada, entendeu? É muito estranho, né? É a mesma E, coisa de quem é gordo querer emagrecer os outros, não é? e pode acontecer, pode, lógico que pode, não tem problema algum nisso, desde que as crenças daquela pessoa não interfiram na do outro. Exato, exatamente. Entendeu? E esse foi o grande detalhe que eu acabei pegando da hipnose. As minhas crenças não podem interferir na crença do outro. Na Então, verdade, eu acho. na verdade é em tudo, né, Eduardo? As nossas crenças, a partir do momento que a gente tem um pensamento que é de proporcionar a outras pessoas algo, jamais a gente tem que misturar o que é nosso com o do outro, né? Porque, cara, dentro da hipnose isso principalmente, porque não importa o que a pessoa está dizendo, a realidade dela é a realidade dela, a vida dela é a vida dela, e o que ela acredita é o que ela acredita. Eu, como terapeuta, não tenho que julgar ou colocar minhas crenças para bater de frente com as dela. Eu tenho que fazer e aceitar o que ela veio buscar aqui, Sim, na verdade. sim. E é o que eu falo, é por isso que eu acho tão importante quando eu falo, e até não falo em terapia, eu falo em acolhimento. Por quê? Porque aquela pessoa precisa ser acolhida, né? Aquela pessoa, às vezes, ela está machucada, ela está magoada por N fatores e ela precisa ser acolhida. Então, esse é o mais importante, né? A nossa função é essa, é ter uma importância muito grande. Às vezes as pessoas acabam até minimizando certas coisas ou maximizando outras, né? E daí você vê que é algo muito simples, existe toda uma correlação para que as coisas funcionem. Que nem, por exemplo, da mesma forma que você, eu tenho uma grande psicóloga do meu lado, a minha esposa, ela é psicóloga, né? Legal. Então, assim, você vê a forma como ela trabalha, para mim sempre foi um exemplo do quê? Do que eu pudesse seguir, entendeu? Isso eu acho muito bacana, por quê? Porque, olha, ela tem um caminho ali, sabe? Ela tá preparada, ela tá pronta para poder auxiliar aquelas pessoas, né? E isso daí você começa a reparar que, olha, eu posso fazer isso também de uma forma diferente, que eu não vou estar brigando com ela, eu não vou estar brigando com o médico, e que acontece muito disso, e isso acaba acontecendo em todas as áreas, né? É o cara profissional que eu estava falando, um profissional que acha que pode seguir tudo sozinho, pode resolver tudo sozinho. Que, na E verdade, daí, a partir desse momento que você percebe que existe um grupo ali pronto para você, aquilo se torna algo muito mais forte, né? Então, esse é o grande ponto da hipnoterapia em si, né? É falar assim, olha, a gente está aqui num conjunto. Eduardo, se você... lá já estamos chegando quase ao fim da nossa transmissão aqui. Qual que é o exemplo, ou, na verdade, o que você gostaria de deixar sobre todas essas questões que você já mudou da tua vida, né, conciliando o teu trabalho com a hipnose, que a hipnose tem feito dentro até mesmo do teu trabalho? O que você gostaria de deixar para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui? Olha, é muito difícil falar apenas num aspecto, né? Porque Verdade. realmente eu acho que depois do momento que eu conheci a hipnose, eu fui por um processo de autoconhecimento também, entendeu? Por quê?
porque eu fui estudar, primeiro, como a mente humana funciona, como o processo terapêutico funciona, porque era muito simples eu pegar e sair ali do seu curso e falar assim, olha, agora eu estou pronto para tudo. E a vida não é desse jeito, entendeu? A vida não é desse jeito. Você precisa saber fazer escolhas, né? Então, eu acho que foi um aprendizado assim de múltiplas áreas, porque não foi uma coisa única que eu consegui através da hipnose, né? Foi todo um processo de mudança. Então, se eu posso falar, acho que para as pessoas é que a hipnose não é simplesmente uma ferramenta ali qualquer, né? Ela é todo um processo de autoconhecimento. Então, se você estiver preparado para isso, eu acho que vai primeiro haver uma mudança dentro de você, e a partir dessa mudança que tem dentro de você, você consegue fazer toda uma mudança para as outras pessoas também. Então, acho que esse é o grande ponto da hipnose. Com certeza. E, sem dúvida nenhuma, quando você entra dentro da hipnose, quando você entende a mente, né, você passa a entender o quanto nós temos aqui dentro e somos capazes de alterar, né, sozinhos, conosco mesmo, e nós não aproveitamos essa oportunidade quando nós temos esse conhecimento. Igual você disse, as pessoas às vezes elas entendem e acham que se faz um curso, tem que parar nele, que fez um, aprendeu tudo, já está pronto para tudo. Na verdade, o conhecimento ele nunca vai acabar. Eu costumo dizer uma frase, Eduardo, que diz o seguinte: quem sabe tudo não sabe de nada, né? Porque Com na verdade não certeza. sabe, porque o conhecimento ele nunca vai acabar. Não importa se você fez 10, 20, 100, 200, 500, 1000 cursos, você nunca vai saber o suficiente. Você nunca vai saber tudo. Você vai saber, você vai compreender, você vai saber muita coisa. Só que nunca vai saber tudo. Né? Hoje, eu, a Laís, nós damos cursos aí, temos tanto online quanto presencial, todo o Brasil, fora do Brasil, e a gente continua absorvendo coisas novas, a gente continua estudando, porque cara, não dá para parar. Se parar, para no tempo. Se parar no tempo, fica para Sim, trás. sim, seria totalmente errado. Se você chegasse e falasse assim, não, olha, o que eu ensino no meu curso é tudo que vocês vão saber. Meu, eu já falo assim, olha, uma pessoa que falaria para mim, olha, você recomenda o curso do Charles? Se você falasse isso hoje, eu falo assim, olha, bem, não é bem assim, entendeu? Ele fala Exato. que ele fala que ele já sabe tudo. Então, você percebe que o que é o processo constante, né? Se você realmente, é o que você falou, se você realmente parar, você não sabe de nada. Exato. Exato. Então, Não dá para. Não dá, cara, ninguém sabe de tudo. E nunca vai saber de tudo, porque o mundo vive em constante mudança. Né? E se a gente não se adaptar às mudanças, o que vale aquilo que a gente estudou lá atrás? Nada, porque as coisas vão sempre se alterando, sempre se modificando. Né? E essa questão de estudar cérebro, de estudar a mente, entender o funcionamento, cara, isso é fantástico. Né? À toa que nós juntamos tudo isso e colocamos dentro de um único curso hoje para poder dar a base às pessoas. Não que elas vão ficar expert de tudo, não, mas vai ter uma base no conhecimento que vai ser muito produtivo para que possa absorver mais com o tempo, para que possa entender melhor, para que possa absorver coisas que talvez vai ser difícil encontrar em outros momentos. Né? Então, é muito bacana isso. Eduardo, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aceitado esse obrigado a convite. você. Né? Cara, é muito bom falar sobre hipnose, ainda mais com você, que é uma pessoa que tem constante aprendizado também. E, sem dúvida nenhuma, uma outra hora vamos continuar um bate-papo, vamos marcar outra live para falarmos sobre Opa. questões externas e outras coisas que eu sei que você entende muito também aí, né, de cérebro, de um monte de coisa, e é legal a gente conversar e compartilhar um pouco disso com o pessoal. Opa, Muito tá obrigado e certo. prazer por ter Obrigadão, viu, participado. Charles. Boa noite. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a vocês. Pessoal, é o seguinte, obrigado por ter participado aqui, eu recebi um comunicado da nossa equipe aqui, as matrículas se esgotaram hoje, as 100 vagas se esgotaram hoje, mas devido a uma grande demanda de pessoas ainda querendo se matricular, a nossa equipe resolveu abrir mais 20 vagas. Então, até amanhã, as 20 vagas ainda vão estar ativas e segunda-feira nós entramos e iniciamos essa nova turma com força total, com todo o direcionamento, para que você possa aprender. O link aqui, a nossa equipe vai colocar aqui abaixo, para que você possa se inscrever se você ainda não se inscreveu. Então, são 20 vagas extras que você pode abraçar e pode ainda conseguir entrar na nossa turma,
que se inicia segunda-feira, tá bom? Então, muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa live de hoje, mais uma live, e sem dúvida nenhuma vai ser incrível. Amanhã, lembrando que temos uma live hipnose para crianças com a minha princesa Laís, e onde nós vamos falar tudo sobre hipnose para crianças, para que você aprenda também. Tá bom? O link está aqui já, a nossa equipe já colocou. E muito obrigado e uma boa noite a todos vocês e até a próxima, amanhã, a partir das 8 horas, comigo e com a minha princesa Laís. Tá bom? Uma boa noite a todos. E lembrando também que quem quiser fazer a condição à vista, nós temos um valor especial à vista, tá? E também a pessoa vai conseguir dar um passo lá na frente no curso, poder aprender com módulos que nós vamos antecipar e não vai precisar fazer um ano de curso. Em 6 meses é possível finalizar o curso, tá? Com parcelamento, com pagamento à vista. Quem quiser me chama no direct, lá no Instagram, Charles Bueno Hipnólogo, e estarei esperando vocês, e amanhã, às 8 horas, estaremos aqui. Espero todos vocês de novo, porque vai ser incrível a live de amanhã, que é hipnose para crianças. Uma boa noite a todos e um abraço a todos que participaram aqui, e até amanhã.